Se Deus criou o sexo, por que Ele limita quando devemos praticá-lo? O sexo foi criado para prazer ou para cumprir um propósito divino? Se você ainda não sabe, esta é uma série de estudos bíblicos sobre a imoralidade sexual, santidade de Deus, vontade e planos de Deus para a nossa vida. Então, hoje mais uma vez vamos falar do porquê Deus ligou o sexo ao casamento. Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, Deus sempre desejou muito fazer parte da vida do homem desde o princípio. E o homem foi criado pelo próprio Senhor, segundo a sua imagem e semelhança, para que este representasse Deus na terra, na sua forma de viver. Então, Deus desejou também criar uma companheira para o homem, para que este, segundo o plano de Deus e sua vontade, se unissem, se multiplicassem e enchessem a terra. Então, o plano de Deus, por trás da criação do sexo, não é satisfação de desejos carnais desordenados, não é satisfação pessoal, mas sim o meio pelo qual duas pessoas já casadas são unidas e abençoadas por Deus, por obedecerem à ordem de Deus de se multiplicarem. Mas, infelizmente, as pessoas não entendem os planos de Deus nem sua vontade. Por isso, muitos de nós vivemos fazendo o que bem quisermos e, por concordar com o que o mundo diz, esquecemos de encarar as relações entre nossos companheiros segundo a vontade de Deus. Então, esta geração acha que conhece a Deus, mas não. O pouco conhecimento que temos sobre Deus nos faz pensar que Deus é o seu Deus de amor e bondade. Esquecemos que Deus é santo, esquecemos que Deus também é justo e que Ele se ira e é por causa dos nossos pecados. A nossa imoralidade sexual provoca a ira de Deus. Ninguém pode amar a Deus sem conhecê-lo. E ninguém pode conhecê-lo sem a verdade, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Ninguém consegue discernir a vontade sem conhecê-lo. Olha o que a Bíblia diz em João 14:15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Salmos 119:9. Como pode um jovem conservar pura sua vida e só obedecer aos teus mandamentos? Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se o desejo do teu coração for buscar e servir a Deus todos os dias, você deve viver pela fé e obediência a Ele, por causa da santidade de Deus. Nós devemos entregar inteiramente os nossos corpos limpos e puros diante de Deus como sacrifício, pois somos o seu templo, somos a habitação do seu Espírito Santo. Então, se o Filho de Deus morreu por nós, o mínimo que podemos fazer é viver por Ele. Mas nós sabemos que nenhum sacrifício nosso por Ele é grande demais quanto o sacrifício dele por nós. E este amor de Jesus por nós requer a entrega total do nosso coração, nossa vida, tudo o que temos e tudo o que somos. Por isso mesmo, não entregue o seu corpo às paixões carnais. Se temos uma relação íntima com Deus, devemos ter uma vida submissa a Deus e não permitir que o mundo te influencie a desejar a vida segundo o mundo. Uma vez que nós nos tornamos parte do reino de Deus, devemos abandonar a mentalidade e o estilo de vida do mundo. E atualmente o mundo idealiza nos jovens e até mesmo jovens cristãos que relação sexual é uma prova de amor, e nós sabemos que antes do casamento é pecado. Cristo morreu para nos libertar dessas ideias do mundo. Cristo morreu para que o mundo fosse crucificado para nós e nós para Ele. Para o cristão, amar as paixões deste mundo é trair o Senhor. Além de nos mantermos separados do mundo, devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. A Bíblia fala que temos a mente de Cristo, então poderemos experimentar a direção clara de Deus em nossa vida e a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Olha o que a Bíblia diz em 1 Carta de Pedro 1,15. Mas, como é santo aquele que vos chamou,
sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Olhe, amados, alerta que a palavra de Deus nos mostra em Romanos 1,32, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. A Bíblia aqui acaba por nos mostrar que todos aqueles que abusam do sexo e praticam os outros pecados têm conhecimento de que tais coisas são desagradáveis diante dos olhos de Deus. E não só, eles sabem também que essas coisas produzem a morte. E por mais que o homem tente justificar seus pecados, ele conhece o veredito de Deus, que o salário do pecado é a morte. Mesmo que o homem conhecendo essa verdade, isso não os impede de se entregar à imoralidade sexual e, junto com os companheiros de pecado, desenvolvem as tais formas de iniquidade. Hoje, você pode estar preso num desses vícios pecaminosos, perdido, sem direção, sem entendimento do plano de Deus para a tua vida, tanto presente como futura. Deus quer que você saiba que ainda não acabou. Nada é impossível para Deus quando nós temos fé e um coração quebrantado, arrependido. Você tem duas escolhas hoje: continuar a ser escravo do pecado, dos hábitos e vícios pecaminosos que todavia te afastaram de Deus, ou você vai escolher voltar para Deus, não para ser perfeito, mas sim para ser perdoado e transformado. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 1,18. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar e se inscrever no meu canal, porque aqui há sempre palavra de fé. Que Deus te abençoe.